Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal de análise de criptomoedas. Hoje, vamos mergulhar fundo no desempenho do Ethereum, o Ether, nos últimos 3 dias, de 4 a 6 de setembro de 2025. Nosso objetivo é fornecer uma visão clara e objetiva das flutuações e tendências que moldaram o preço deste ativo digital crucial, sem nos perdermos em históricos passados, focando estritamente no presente e nas dinâmicas mais recentes do mercado. Vamos começar nossa análise com o dia 4 de setembro. Naquele dia, o Ethereum abriu com um impulso positivo, negociando em torno de $4.398, o que representava um aumento de 1,60% nas 24 horas anteriores. Essa valorização inicial sugeria uma continuação de uma tendência de alta que o mercado vinha observando. No entanto, o dia foi marcado por uma volatilidade considerável. O preço do Ether oscilou, atingindo uma mínima de aproximadamente $4.300 e uma máxima próxima de $4.500, mostrando uma intensa batalha entre compradores e vendedores ao longo do período. Em termos de métricas de mercado, a capitalização de mercado do Ethereum pairava em torno de 8,78 trilhões de rúpias indonésias, com uma queda notável de 5% no volume diário de negociação, que se situou em 501,4 trilhões de rúpias indonésias. Essa redução no volume de negociação poderia indicar um certo arrefecimento do interesse imediato ou uma cautela dos investidores. Apesar disso, o volume diário de transações do Ethereum atingiu 651 milhão, um aumento expressivo de 48,92% em relação ao ano anterior. O que se destacou no dia 4 de setembro foi uma perda significativa para o Ethereum, que fechou em $4.306,05, registrando uma queda de 3,58%. Esta foi a maior percentagem de diminuição desde 1º de setembro, indicando uma forte pressão de venda que reverteu o otimismo inicial. Os registros de preços mostraram o Ether na faixa de $4.300 a $4.319,99 por volta da 1 da tarde, horário de verão da costa leste dos ECUA, mas recuperando-se para acima de $4.459,99 às 5 da tarde, o que reflete a natureza dinâmica e reativa do mercado de criptomoedas. Naquele dia, algumas análises, como a da CoinCodex, previam que o ETH poderia atingir $4.729,11 até 9 de setembro, o que representaria um aumento de 10,24% em 5 dias. Essa projeção, apesar da queda diária, mostrava que havia um substrato de otimismo entre alguns analistas quanto ao futuro próximo do ativo. Passando para 5 de setembro, o Ethereum demonstrou sinais de recuperação após a queda do dia anterior. O preço do Ether registrou um ganho de 0,76%, fechando em $4.338,59. Este foi um aumento percentual significativo, indicando que os compradores estavam tentando restabelecer o controle sobre o mercado. O Ethereum negociou próximo à marca de $4.400, mostrando uma resiliência notável após ter se afastado de patamares mais altos nos dias anteriores. No entanto, o dia 5 de setembro também trouxe dados que exigem atenção. Os ETFs Spot de Ethereum registraram saídas líquidas totais de $447 milhões. Este foi o segundo maior volume de saídas na história desses fundos, um dado que reverteu uma tendência de entradas significativas que durava cerca de um mês. Essa movimentação sugere uma retirada de capital por parte de investidores institucionais que pode ter gerado alguma pressão de baixa no mercado. Em contraste com as saídas dos ETFs, houve um desenvolvimento técnico importante. O balanço de fluxo de câmbio para o Ethereum, que mede a diferença entre o Ether que entra e sai das exchanges, tornou-se negativo pela primeira vez em um período considerável. Tradicionalmente, este é um sinal interpretado por muitos como positivo para a confiança no ativo, pois pode indicar que os investidores estão movendo seus tokens para carteiras de autocustódia, o que geralmente está associado a uma intenção de retenção a médio e longo prazo. Além disso,
Grandes investidores, frequentemente chamados de baleias, continuaram a mostrar confiança no Ethereum. A Yunfeng Financial, empresa afiliada ao cofundador do Alibaba, Jack Ma, realizou uma compra substancial de 10 mil ETH, avaliada em 44 milhões de dólares. Paralelamente, a Bitmain continuou sua acumulação, adicionando impressionantes 54.937 ETH à sua carteira, um montante que vale cerca de 237 milhões de dólares. Essa acumulação por parte de grandes players de mercado é um contraponto importante às saídas dos ETFs, indicando uma crença subjacente no valor do Ethereum, mesmo em meio a flutuações de curto prazo. Ao final do dia, o Ethereum estava sendo negociado a 4.478 dólares, com os compradores claramente tentando retomar a iniciativa. Chegamos a 6 de setembro, o dia atual, e o desempenho do Ethereum continua a ser um misto de forças contrárias. No início do dia, o Ether foi negociado a 4.306,61 dólares, o que representava um pequeno aumento de 0,20% em relação ao dia anterior, e um impressionante 89,88% em comparação com um ano atrás. Essa recuperação, ainda que modesta, refletia a resiliência do ativo. No entanto, o dia trouxe consigo uma nova rodada de volatilidade e pressão de baixa. Mais tarde, o preço do Ethereum caiu 3,67% nas últimas 24 horas, atingindo 4.295 dólares, e chegou a 4.297,25 dólares, com um declínio de 2,65% no período de 24 horas, indicando que a pressão vendedora ganhou terreno ao longo do dia. Mesmo com essa queda e em meio a pesadas liquidações no mercado, o Ethereum conseguiu manter-se em torno de 4.307 dólares. No cenário institucional, observamos fluxos de entrada de cerca de 450 milhões de dólares em ETFs, impulsionados por grandes players como a BlackRock. Essas entradas contribuíram para a resiliência do ETH, apesar de um evento específico notável. O iShares Ethereum Trust, ETA, da BlackRock, enfrentou uma saída significativa de 309,9 milhões de dólares. Isso demonstra que, embora o interesse institucional geral ainda seja forte, pode haver realocações de capital ou estratégias específicas em jogo dentro de diferentes veículos de investimento. A acumulação por parte das baleias continuou de forma consistente durante as quedas de preço, o que sugere uma forte confiança no potencial de ganhos do Ethereum a médio e longo prazo por parte desses grandes investidores. Dados de futuros mostraram que os traders estavam apostando que o Ethereum se moveria para a faixa superior, entre 4.211 e 4.664 dólares. Isso indica um sentimento de mercado que antecipa um movimento de alta, mesmo com a atual pressão de baixa. Analistas observam que, se o ETH conseguir romper a resistência de 4.664 dólares, ele poderá retestar níveis próximos a 4.957 dólares, um patamar significativo para o ativo. A compressão de preço do Ethereum, que se mantém perto de 4.200 a 4.300 dólares às semanas, é vista por muitos como um estágio preparatório para um rompimento maior, seja para cima ou para baixo. Tecnicamente, a média móvel simples de 50 dias, 50 SMA, em 4.370 dólares, serve como resistência de curto prazo, enquanto a 200 ESMA, em 3.872 dólares, atua como uma âncora para a tendência de alta mais ampla. Contudo, o volume líquido de Taker está fortemente inclinado para os vendedores, com 570 milhões de dólares a mais em ordens de venda do que de compra, um cenário que, historicamente, muitas vezes precede topos locais. Em resumo, os últimos 3 dias para o Ethereum foram uma montanha-russa de emoções e movimentos de preço. Começamos com um dia de forte correção em 4 de setembro, seguido por uma recuperação modesta em 5 de setembro, marcada por saídas recordes de ETFs, mas compensada por uma forte acumulação de baleias e um fluxo de saída de Ether das exchanges. Hoje, 6 de setembro, vemos uma continuação dessa batalha, com o Ethereum enfrentando pressão de venda, mas demonstrando resiliência graças em parte a fluxos institucionais e a confiança persistente de grandes investidores
enquanto aguardamos um possível rompimento de sua atual faixa de preço. O mercado de criptomoedas permanece dinâmico e imprevisível, e acompanhar de perto esses movimentos é essencial. Se você gostou desta análise e quer continuar recebendo informações atualizadas e detalhadas sobre o mercado de criptomoedas, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Até a próxima!